Pronto, estamos gravando. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. Hoje eu trouxe um teminha. Acho que todo mundo já deve ter visto essa frase que Jesus mencionou, né? Que está dentro do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. César, mas a gente vai falar só sobre isso? O que a gente consegue refletir sobre isso? Vamos ver juntos, né? Será que a gente consegue extrair numa simples frase, numa simples mensagem, o que dá pra gente trazer e que dá para nos acrescentar nas nossas atitudes do dia a dia, tá bom? Então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois, no capítulo 4, versículo 4, fala-se assim, ó, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus convida para que a gente se alimente do pão a cada dia, mas também, peraí, a gente não se alimenta só de pão. A gente também pode se alimentar de todas as palavras de Deus. Tá joia? Então vamos lá, primeira reflexão aqui. Ô Gisele, fala pra mim, por que pedir somente o pão daquele dia e não se preocupar com o pão de amanhã? Inclusive Jesus fala alguma coisa assim, né? Olha os pássaros do céu, né? Deus provém por eles. Eles não se preocupam em querer ajuntar o tesouro da terra, não se preocupa com a roupa do corpo, né? E Deus provém com eles com o necessário, que são as sementes das árvores, os frutos, né? Então ele fala pra gente, não se inquieteis com o dia de amanhã. E no pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Por que somente hoje? Porque hoje a gente tem a obrigação de ser feliz e estar feliz e viver. Amanhã nós não sabemos, deixamos na mão de Deus. E se a gente confia mesmo que Ele exista, Ele sempre proverá. Então eu penso assim, que a gente muitas vezes, César, acaba se preocupando com o amanhã, e eu me incluo nisso. Eu tenho tinha uma grande dificuldade nisso. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser? O que eu vou fazer? Deus provê e proverá. Se eu acredito nele, eu tenho que crer em mim mesma e nele, né? Se eu fizer bem feito hoje, é inevitável que o dia de amanhã seja bacana. Vai repercutir para o dia de amanhã. Ecoa, né? Isso. Legal, bacana. Concordo com você plenamente, assina embaixo, né? Então a gente se preocupando com o dia de hoje, a chance do que a gente fizer hoje, né? Inclusive se estende também, né? A tudo, né? Se a gente fizer bem feito hoje, o amanhã provavelmente terá boas consequências, né? Verdade. Eu costumo dizer na oração da noite, quando eu vou descansar, eu falo assim, obrigada, meu Senhor, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que era possível, né? Então, se a gente tem essa noção e essa fé, nada nos faltará. Legal, obrigado, Gi. Ô Maria Alice, já que a gente está falando, então, no pão nosso de cada dia, né, pra gente se preocupar com o pão, agora fala pra mim, tente assim nos dar conta, né, da dor da fome. A dor da fome, a fome física, né? Se ficarmos sem comer um dia, 2 dias, quais são as dores físicas, né, que a gente sente? Como que é a nossa produtividade quando a gente está com fome? Quando a gente está com fome, a gente desenvolve doenças, a gente fica indisposto. O que você fala para mim dessas situações quando a gente sente fome? César, eu nunca passei por isso,
graças a Deus. Então eu não vou poder te dar um testemunho. Mas eu imagino que a dor da fome deve ser uma das dores mais difíceis, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Assim, eu imagino que seja algo atroz, ao ponto de algum momento, as pessoas que passam por isso ou caírem numa situação de total desespero, ou então se entregarem como se não tivessem mais nenhuma energia para nada. De qualquer maneira, são duas situações atrozes para mim. É isso que eu posso dizer. Legal. Bem colocado, Maria Alice. Realmente, as dores não são só físicas, né? Mas também a irritabilidade, né? O emocional desestabiliza. A insegurança de você saber que no dia seguinte é possível que você não coma ainda. Hoje você está com fome e é possível que amanhã não tenha o que comer. Então, realmente, eu concordo com você que é um desconforto, é um problema físico, dor, e um problema emocional que também cria. Obrigado. Vamos refletindo, então. Porque Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos ver, então. A Soninha, fala para mim. A Maria Alice mencionou que a gente tem a dor física e tem uma dor emocional. Então fala para mim, vamos agora partir para o emocional. Os sentimentos que nós despertamos, se não soubermos quando iremos nos alimentar novamente. Quais sentimentos, né? Aflições, medos, fragilidade. Então fala um pouco sobre estes sentimentos que a gente pode despertar com essa insegurança alimentar. Eu já incluo uma coisa só, o medo, que justamente ela invoca, né, ela energiza a gente em aflições, fragilidade, insegurança, o desespero, né? Para mim, o medo, ele tem várias situações que a gente pode ocasionar esse sentimento, né? Então, a aflição de você pensar o que vai ser o amanhã, né? A fragilidade de você não saber o que fazer com a situação. Então, isso gera tudo o medo, né? O medo, para mim, eu sei que vai ser o pior dos sentimentos, na realidade, né? Então, para isso, realmente, a gente tem que saber procurar fazer o contrário de tudo isso. Mas só que quando a gente está nesse medo, ele realmente enraizija, sei lá, hoje eu tô meio... enraiza na gente. Enraiza na gente. Então, para a gente deixar isso, é muita força de vontade, e como mesmo foi falado pela Gisele, muita fé e confiança, né? Que a gente tem que ter em Deus. E eu falo muito uma frase assim, o nosso destino nós traçamos, mas o nosso futuro pertence a Deus. A gente não sabe, não é verdade? É verdade. Sabe, Soninha, o medo... invariavelmente, o medo, ele desperta em nós por um desconhecimento nosso em determinado assunto. Então, por exemplo, eu nunca dirigi um carro. Se eu pegar um carro, sentar... Mas eu já vi umas pessoas dirigindo, mas eu nunca fiz aula de carro. Se eu sento para dirigir um carro porque eu preciso dirigir por algum motivo, mas eu não fiz aula, eu fico com medo. Né? A primeira vez que eu vou pegar um carro para dirigir, porque eu ainda não tenho habilidade para tal, eu ainda não sei. Né? Se eu vou seguir por um caminho que eu não conheço, caminhando a pé, de bicicleta, à noite, escuro, por um desconhecimento, eu passo por ali, eu tenho medo. Né? Ou seja, o medo invariavelmente, nós despertamos. Eu tenho medo da morte. Por que eu tenho medo da morte? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois da morte. Se eu sei, não eu acho que sei, eu sei o que vai acontecer comigo depois da morte,
Eu posso ter medo, porque eu vou encontrar um lugar pior do que aqui, ou eu posso não ter medo, porque eu vou encontrar um lugar melhor do que aqui. E aí eu fico até feliz em saber que um dia eu vou morrer e posso ir para um lugar melhor do que aqui. E aí eu perco o medo. Então, o medo é uma forma que nós temos, além de preservar a vida, né, mas da gente pesquisar e buscar um meio de que na próxima vez, passar pela mesma situação, eu tenha o conhecimento. Aí eu já não tenho mais medo. Né? Exatamente. Mas os sentimentos que nós temos, que nós despertamos, se nós não sabemos, que é o desconhecimento do dia seguinte, então nós vamos ter medo, vamos ter as aflições, vamos nos sentir frágeis, vamos nos sentir vulneráveis, né? Perfeito, Soninha, é legal, gostei dessa colocação. Né? Eu só entrei nesse negócio do medo porque é importante a gente ter o conhecimento do porquê do medo. Normalmente... Afinal, dizem que ou você vive pelo medo ou vive pelo amor, né? Você tem duas escolhas. Entendeu? Obrigado, Soninha. Ô Gi, vamos lá. Será que a dor da fome é uma mola que nos impulsiona ao desenvolvimento, seja intelectual, moral, eu escrevi material ali, né? Mas sim, não é moral não, intelectual e material. Por quê? Se eu sinto fome, eu não quero mais passar essa fome de novo, porque é uma dor, não é todo mundo que passou, mas a gente consegue imaginar que é uma dor bem triste, né? Tanto que os governos, não só do Brasil, de outros lugares, têm uma preocupação muito grande para ajudar as pessoas que sentem fome, situação de miséria. Então, será que essa situação de fome é para que a gente passou por isso, agora eu não vou passar de novo. E aí a gente estuda, se trabalha mais, se aprimora mais para não passar por aquilo de novo? Poderia ser a dor da fome uma mola propulsora para a gente... Tá sem som. Desculpa. Eu acredito que sim, César. Né? Eu, afortunadamente, também nunca tive essa sensação de fome. Mas eu fui, César, muitos e muitos anos vicentina. Participei da Associação Vicentina e agora, atualmente, eu ajudo, quando eu posso, né? O SEAC, a VAL. E a gente tem os relatos das pessoas para quem nós fazemos as cestas. Então, realmente é uma válvula propulsora, porque a pessoa procura e quer se melhorar e não quer depender do outro, mas naquele momento ela precisa que alguém estenda a mão. Sem dúvida. Né? Já houve um caso lá na Sociedade Vicentina que um rapaz falou: eu não preciso de alimento, eu só preciso de uma bicicleta para poder chegar no meu trabalho, que é muito, muito longe. Então aí foi dada a bicicleta a ele, e ele viveu feliz e começou a ajudar também as outras pessoas. Então eu até me arrepio quando eu conto essa história, porque realmente aconteceu, né? Que a válvula propulsora esteja sempre com a gente. É isso mesmo, porque se a gente, vamos supor, né, eu também nunca passei fome, mas as pessoas que sentem fome, ela passou muitas dificuldades, e aí ela recebe ajuda e consegue arrumar um emprego. A hora que ela arruma um emprego e ela vê que ela por si só consegue ganhar o dinheiro para poder comprar a comida dela, para nunca mais ela passar fome, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o possível para ser a melhor pessoa dentro do seu emprego, e aí para isso ela tem que desenvolver intelectualmente, materialmente, para poder fazer jus àquele emprego e nunca perder aquele emprego, para nunca mais passar fome. Então faz todo sentido essa dor ser uma mola que nos impulsiona para o nosso desenvolvimento. Né? Legal, Gi. Obrigado, viu? Ô Maria Alice, agora a próxima perguntinha.
Acho que pulou duas aí, o Rafa. Isso. Vamos lá. Se há a necessidade de alimentarmos o corpo materialmente, né? Comer o pão, o arroz, o feijão, né? Os legumes, a carne, diariamente, há também a necessidade de alimentarmos o espírito diariamente. E se há essa necessidade, como, Maria Alice? Eu tinha lido suas perguntas antes e eu fiquei refletindo justamente sobre essa pergunta que você está me propondo a fazer uma reflexão. Isso me levou para muito longe, mas sim, a nossa experiência material, ela só se justifica porque nós somos espírito. Ela não teria sentido se a gente não fosse espírito. E eu fiquei pensando justamente assim, mas o que alimenta o espírito? Nós não somos assim. A gente conhece as várias religiões em que as orações, as coisas todas são uma proposta de um caminho, não é? Eu estava me lembrando dos caminhos dentro das várias culturas e todos esses caminhos são muito diferentes e eles levam, e a proposta é levar a nossa... Sabe, Maria Alice, você falou um negócio interessante. As diversas culturas levam-nos por caminhos diferentes, mas por o mesmo objetivo. Exato. Pro mesmo, os caminhos são diferentes, mas o lugar que elas querem levar é o mesmo. Elas são convergentes no objetivo. Isso. E eu fiquei pensando, por exemplo, na cultura japonesa, que eles chamam... Taoísmo. Isso, eles chamam o caminho do Tao, né? Taoísmo. E no caminho do Tao, por exemplo, você não tem só a beleza, você tem a disciplina, você tem a organização, você tem uma série de, vamos chamar assim, de virtudes que são trilhadas de formas assim, que a gente não sequer imagina. Mas, de qualquer maneira, trazendo assim, de uma forma mais, vamos dizer, mais para o nosso dia a dia, mais para o meu dia a dia, como é que eu vejo como é que eu entendo esse alimento do espírito? E eu fiquei pensando que alimentar o espírito é um aprendizado do amor. Mas não é esse amor, essa palavra assim, vamos dizer assim, nem romântica e nem religiosa. Porque para a gente aprender sobre o amor, a gente precisa aprender sobre a dor, aprender sobre o bem e o mal, viver todas essas coisas. Então, essa jornada que o ser humano faz, é claro que ele precisa alimentar o corpo, mas ela é uma jornada que alimenta o espírito, porque o espírito ele se alimenta de tudo, de todas as experiências que o ser vivencia. E ele pode vivenciar essas experiências, vamos dizer assim, de uma maneira positiva, porque ele passou fome, então aquilo motivou a buscar uma forma de nunca mais passar por isso, então ele conseguiu um emprego, ele vai fazer tudo para manter esse emprego, tal, mas também
A fome pode motivá-lo num sentido oposto. Ele pode se revoltar, ele pode achar o mundo injusto, ele pode passar a roubar, ele pode... Enfim, mas tudo isso é experiência para o espírito. Então, esse processo de viver, para mim, é muito assim... Não é que é só complexo, ele tem muitos paradoxos. Quando eu paro para pensar, eu fico... Mas fala para mim, assim, vamos lá, a gente precisa alimentar o corpo diariamente. E o espírito precisa ou não desse alimento diário? O que é mais importante? O viver para mim, o alimento diário do espírito. O viver no sentido maior, de você estar se conectando com tudo o que está acontecendo. Agora, você fez uma pergunta. Você fez uma pergunta. O que é alimentar o espírito? Você ficou bem que na dúvida, não é isso? O que seria alimentar o espírito? Né? Você ficou um pouco na dúvida. Na verdade, eu não fiquei... Não foi só uma dúvida. Eu, depois de pensar, eu concluí que praticamente tudo alimenta o espírito. Olha só o que Jesus diz aqui, ó. Rafa, volta pro seu... Acho que é o seu terceiro slide. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí você diz que existem diversas culturas. Pode voltar lá, Rafa. Existe o taoísmo, existe o muçulmano, existe o budismo, existe o cristianismo, existe as culturas africanas. Todas elas, né, têm por diversos caminhos, mas levam ao mesmo lugar. Ou seja, quando a gente busca nos espiritualizarmos, faltou outra religião gigante, o hinduísmo, né? Os hindus, é uma das maiores religiões do mundo. Então, se a gente pegar todas as religiões, elas são convergentes. Ou seja, o espiritualizar-se é um alimento para o espírito, né? O buscar melhorar, buscar os valores humanitários, né? Ou seja, que hoje eu seja melhor do que ontem e que eu faça o esforço para que amanhã eu seja melhor do que hoje. Então, essa busca incessante de evolução é uma forma de estar alimentando o espírito. Faz sentido isso, Maria Liz? Faz todo sentido. Só que de uma forma diária. A gente não pode uma vez por semana só. É que essa busca pela evolução, ela tem passos para frente e passos para trás. E é isso que eu quis dizer, como que isso fica, de uma certa forma, paradoxal. Porque o viver não é só andar para frente. O viver é cair. Sim. Todas as situações do dia a dia. Essa percepção que Sem você está olhando as coisas de uma forma mais global e não apenas pontual. Então, tudo isso alimenta você. Legal. Bacana. Vamos seguir em frente aqui, Maria Alice. Eu gostei muito da sua filosofia aqui. É o próximo, Rafa. Vamos lá. Ô, Soninha, você viu onde a gente está chegando? A importância de nós não alimentarmos somente o corpo, mas o espírito também, a gente está falando, né? Ou seja, analogamente à dor da fome física, então, a gente consegue imaginar as piores coisas que é sentir fome física. Quais são as dores que podemos desenvolver se não alimentarmos diariamente o espírito? Então, se a gente ficar 1, 2, 3 dias sem alimentar o corpo, terrível, né? Mas o que acontece se a gente fica sem alimentar o espírito todos os dias? A gente fica vulnerável, né, ao medo, às aflições, à insegurança, ao desespero. Então, a gente tem que alimentar, sim, todos os dias o espírito, através da palavra de Deus,
de várias formas. Seja né? qual religião Pode- for, né? Mas a gente tem Qual a que... religião for, eu faço através da meditação, uns fazem através de yoga, outros fazem através de orações, ou outros fazem através de reza. Então, a gente tem que ter diariamente e alimentar o nosso espírito, né? Que o pessoal fala assim, você frequenta você é do espírita, você é um espírita. Não, eu não sou espírita, eu sou uma espiritualista. Eu trabalho na espiritualidade, entendeu? Então, a gente tem que sim alimentarmos, porque através do espírito alimentado, nós estamos alimentando também o nosso corpo físico, para poder... Traz um equilíbrio completo, né? Um equilíbrio completo. Então, o equilíbrio é espírito, corpo e mente, né? Então, é isso que eu acho. A gente tem que sim alimentarmos sim, o espírito através da palavra de Deus, e que nos fala muito de muita situação de fé e confiança. Legal, legal. Bacana. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Se eu fico 1, 2, 3 dias sem me alimentar, eu tenho problemas físicos, e o meu espírito, que é muito mais importante do que o meu corpo, né? Porque quando eu morrer, meu corpo vai pro chão, vai virar pó. Mas o meu espírito é eterno. Então, acho que a necessidade da alimentação diária do espírito, do equilíbrio, é maior do que a do corpo, talvez. Só que a gente não dá importância para isso, né? Só que aí a gente acaba desenvolvendo, né? Ansiedade, depressão, um monte de problemas psíquicos, né? Então, é importante a gente fazer a reflexão. Será que a minha instabilidade emocional não está porque eu não tenho alimentado o meu corpo adequadamente, meu espírito adequadamente? Adequadamente. E esse mundo moderno está muito aí para dizer que as pessoas estão se preocupando com o corpo físico, né? Isso. Então, é muito mais importante a gente se preocupar com o corpo, o espírito, o espiritual, e depois que vem o físico, né? O espiritual, o mental, depois que vem o físico, né? É isso aí. Legal, Soninha. Obrigado. Gi, vou trazer você aqui para discussão aqui, ó. Então, vamos lá. Então, quando Jesus fala, né, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, quem é o culpado quando todas as aflições do mundo caem sobre mim? O universo cria situações que eu me irrito, eu desperto ódio, que eu não perdoo. O universo cria situações que eu desperto raiva. O universo cria situações que eu tenho orgulho por não pedir desculpa, não ser indulgente, etc. Diversas coisas. O universo cria diversas situações ao longo do nosso dia, do dia a dia. Eu posso, né? Eu posso me irritar ou eu posso ficar em calma. Eu posso despertar ódio ou eu posso despertar o amor. Eu posso perdoar e posso não perdoar. Eu posso ter raiva ou ter compreensão e por aí afora, né? Então, quando o universo cria situações e eu escolho essas opções que me desestabilizam, quem é o culpado de tudo isso? E tem a ver por eu não estar me alimentando diariamente, regradamente, né, das palavras de Deus? Será que tem alguma ligação com isso? Né? Então, eu me descontrolo porque eu estava vulnerável. O meu espírito, não necessariamente o corpo. Como? Se eu me alimentar mal o meu corpo, bate uma rajada de vento, eu fico gripado, fico resfriado. Uma dor de garganta. Por quê? Eu não estou me alimentando bem. Então, meu corpo fica vulnerável às fragilidades externas quando eu não me alimento bem. Né? Meus músculos ficam frágeis, meu osso quebra. Então, o espírito seria a mesma coisa, Gi? Abre o microfone. Olha, tá César, se a gente pensar que nós somos feitos de pequenas partículas, de átomos, né? E que esse todo é um emaranhado de coisas pequeninas, né? Até a Dora comentou sobre a palestra de segunda-feira, né? Que depois você pode até falar aí para as meninas, é exatamente isso, né? Quem é o culpado? Né? O culpado não é Deus, o culpado sou eu mesma. Porque se ele me deu uma consciência, e a consciência é capaz de equilibrar ou desequilibrar o meu corpo, então eu não estou alimentando o meu corpo
espiritual direito, né? Então tem sim toda essa raiva, esse ódio, esse orgulho, essa inveja, esse desequilíbrio é que acarreta as minhas dores físicas. Então, daí a importância da gente alimentar também o nosso espírito, e principalmente ele, né? Tem até aquela música, e você tem fome de quê? Muito bom colocado, muito bem colocado, Gi. Adorei, viu? Obrigado. Eu acho que é isso. A gente precisa alimentar tanto o corpo físico quanto o espírito. E se apegar naquilo que a gente crê que Deus faria e faz por nós. Legal. Obrigado, viu, Gi? Maria Alice, vou trazer você de novo aqui para reflexão. Depois de todas essas perguntas, a gente avançou um pouquinho, né? Fala para mim agora, como vai ficar o meu espírito se eu alimentá-lo diariamente? Ficou um pouco mais claro para você, né? As vivências, os tombos que nós levamos, o jeito que eu encaro esse tombo, o jeito que eu encaro as dificuldades, o jeito que eu encaro a morte de um ente querido, seja um filho, uma mãe, um marido, esposa, né? O jeito de eu encarar essas vicissitudes da vida. Se eu tenho um espírito forte, equilibrado, alimentando diariamente, será que o tombo vai ser tão grande quanto se eu não alimentá-lo? Né? O que você acha disso? Claro que não. O espírito, quando ele está fortalecido, e a questão é como é que você fortalece o espírito, e você fortalece por muitos caminhos, né? Como a Soninha falou, olha, eu faço meditação. Yoga. Outros gostam de, sei lá, de ficar rezando, outros buscam o sentido das coisas, enfim, cada um acha o alimento apropriado, sem dúvida, forma mais adequada, né? Porque o espírito é a força do corpo, né? A força motriz, né? E eu imagino até que se a gente fica pensando aí você citou o hinduísmo e tal, a gente sabe lá que os yogis e tal, eles praticamente, não vou dizer que eles prescindem do alimento físico, mas o trabalho deles é tão, assim, o alimento pleno. Que eles buscam é tão mais sutil, né, que o corpo físico precisa de pouquíssima matéria orgânica para fazer o que é necessário. Eles não comem carne, né, os hindus, né? Acho que não, penso que não. Na Índia eles não comem carne. Então, assim, o espírito forte, ele traz coragem, traz resignação, traz compreensão, porque são todas vamos dizer assim, essas virtudes que vão fortalecer e vão alimentar o espírito, né? Como alcançá-las ou como trazer até o espírito que é quase que pessoal, ainda que haja muitos caminhos aí mapeados para que cada um faça e siga, né? Legal, Maria Alice, perfeito. Obrigado, viu? Obrigada eu. Acho que acabou, né, Rafa? Ou tem mais perguntinha? Agora é um alerta, né? É importante alimentar o espírito diariamente. Como é importante alimentar o corpo. Mas cuidado com o que alimentamos, né? Porque a gente pode alimentar o corpo com coisas ruins, muita carne, muito doce, né? Muita gordura, vai dar problema no coração, ter diabetes, né? A gente vai ter consequências da alimentação errada. É tão bom. Né? Brincadeira. Perdão. É verdade, mas traz consequências, né? O descontrole. Então, o alimentar o espírito, a gente também precisa tomar cuidado com o que alimentamos, que é o que a Maria Alice falou, né? O hinduísta, ele pouco se alimenta do corpo porque ele tem um poder da mente sobre o corpo muito grande. Então, a gente precisa alimentar o espírito também
com coisas equilibradas. Não vamos alimentar o espírito com coisas desequilibradas, que isso vai nos acarretar problemas, né? Problemas psíquicos, problemas diversos. Tá joia? Então é mais... César, Oi! tudo que é em excesso é doentio. Isso, é isso mesmo. Então a gente precisa ter um equilíbrio para tudo. Tá joia? Até porque, rapidinho, César, Pode até falar. porque o hinduísmo, para ele chegar a esse ponto, tem que ter muita consciência. Então, o alimento dele, quando é muito mais espiritual do que físico, né? Que eles não comem carne, não comem provém de carne, né? Então, eles deixam de se alimentar das coisas que realmente, futuramente, é um prejudicial para a gente. Eu hoje não como carne vermelha, né? E estou deixando da carne branca, estou deixando de muitas outras coisas, mas não é porque eu quero, é porque isso vai ser, para mim, o meu alimento vai ser de outra forma, né? Então, assim, o espiritual que está dizendo assim, não, agora não é mais assim, agora vai ser assim. Então, é ele que faz com que a gente, não é que a gente vai deixar de comer nada, a gente tem que se alimentar de alguma coisa. Em Brasília, anos atrás, quando eu comecei a meditação, eu conheci uma moça muito bonita e tal, que ela era que conduzia a meditação. Sabe o que ela fazia? Ela só tomava água, chá, comia frutas e legumes e verduras. Só. Mas hoje, assim, hoje eu entendo melhor, na época não. Mas hoje eu entendo melhor porque que ela chegou naquela consciência só disso, né? Eu fiz uma crítica, não, mas a gente precisa disso. Não, ela falou, não necessariamente. Um dia, quando você souber que isso não é tão importante, você vai saber por que hoje eu estou assim. É muito interessante. Legal, Soninha. Então vamos encerrar? Vamos. Deixa eu cancelar a gravação aqui, então. Tchau, pessoal da internet. Ah, eu esqueci de fazer a propaganda, né? Quem quiser participar, a gente tem o link para poder entrar no Instagram toda quarta-feira, às 7h30 da noite, no Instagram do SEAC, que é seac.sjbv. Lá você tem o link, você pode estar aqui conosco para poder participar do nosso minuto, do nosso Evangelho Terapia.